Então, Salmo 112, nós vamos começar com Salmo 112. Eu queria destacar 4 coisas, 4 palavras, 4 itens, 4 conceitos. 4 coisas você tem que sair daqui. Amém? Depois do que Deus já falou com você, mas eu queria definir 4 coisas. Salmo 112 fala assim: aleluia, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, e ele segue dizendo. Então, eu queria que você entendesse uma sequência aqui. Primeiro, temor do Senhor, se compraz nos mandamentos, você influencia a tua geração e depois o resultado é bênção na tua casa. Existe uma sequência aqui. A base da nossa vida é o temor de Deus. Eu creio que eu citei aqui, desde que nós começamos, na ceia, nos dízimos, agora tem uma coisa, base central em tudo: o temor do Senhor. Então, o meu primeiro ponto nessa manhã é isso. Nós precisamos, para qualquer coisa no reino de Deus funcionar, você precisa estar ciente que Deus existe, você está na presença de Deus. Você precisa estar ciente da presença de Deus, ciente de que nós estamos vivendo diante de Deus e que nós vamos prestar conta da nossa vida. Esse é o temor de Deus. Uma vida vivida no temor de Deus é uma vida consciente que está vivendo na presença de Deus, e tem coisas que Deus quer que você faça, coisas que Deus não quer que você faça. Então, vamos abrir mais um texto em Hebreus 4. Então, a primeira item que eu queria relembrar aos irmãos é esse conceito do temor do Senhor. Essa vida vivida com a consciência de que você está na presença de Deus. Tudo muda na nossa vida, amém? É uma vida vivida à luz da eternidade. Como que isso pode, na prática, dizer? Você está ali, vivendo a tua vida, e aí, daqui a pouco, você esquece, e aí se perde nas coisas, ou está fazendo outra coisa, está distraído, e aí por alguma razão você se perde, e você se vê lembrado, assim: se eu morrer hoje, vou estar comparecendo diante de Deus, eu vou prestar conta da minha vida. E aí você diz: esse é o temor de Deus, viver à luz da eternidade. A qualquer hora Jesus vai voltar. A qualquer hora Jesus vai voltar. E o nosso destino na eternidade depende como nós estamos vivendo aqui. E nós vamos chegar diante de Deus, e Deus vai olhar e analisar a nossa vida, como ela foi vivida. Na luz que você tinha, naquilo que Ele pediu de você, se você fez ou não fez. Nós vamos prestar contas. Se você agiu, não agiu, quais são as suas prioridades, se você botou Deus em primeiro lugar, se você fez o que tinha que fazer. E aí o que acontece? Em função disso, nós vamos ser salvos, sim, nós vamos ir para o céu, mas daí o que vai acontecer depois de lá, a Bíblia fala que eu vou colocar vocês em autoridade, a vida vai começar depois do céu, amém? Depois que nós morrermos e acabarmos a nossa jornada e Jesus voltar, aí a coisa vai começar.
Isso se chama viver à luz da eternidade. Você está sempre tomando decisões na vida, ciente de que Deus existe, Ele é fiel, e se eu não botar o meu gado para baixo do telhado, a chuva vai me pegar. Essa é a consciência, esse é o temor de Deus. O temor de Deus é algo que implementado na nossa vida faz com que você viva consciente de Deus 24 horas. E aí você pensa 2 vezes, 3 vezes. É uma âncora no teu coração que evita você fazer certas coisas, agir de uma maneira. É uma âncora. Então, Hebreus 4 faz assim, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Hebreus 4, 11. Esforcemo-nos para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Aí você fala assim, sabe qual é o melhor lugar de descanso? É o descanso da fé, é o descanso da obediência, é o descanso de estar fazendo o que Deus manda. Esse é o lugar de descanso. Esse é um lugar de descanso. Tipo assim, o mundo está caindo ao teu redor. Amém. E aí você diz assim, Deus, o que eu faço? Amém. O que eu faço, Deus? Imola um cordeiro e entra para baixo da porta. Aí você fez, ok, eu fiz, Deus, então descansa. Amém. O descanso da obediência é tremendo. Não existe outro descanso senão na obediência. Não existe descanso. A Bíblia fala que nós andamos agitados, correndo para um lado, para o outro, estressados, ansiosos. Existe descanso. A Bíblia fala, não te estressa com o que você vai comer. Busca o reino em primeiro lugar. Ou seja, quando você faz o que Deus pede, você entra no descanso. Eu fiz a minha parte, Deus com certeza vai fazer a dele. Amém. E aí ele disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E aí olha o que ele diz, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela expõe a gente, e na presença de Deus, ela diz assim, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas, patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Então, olha o que ele está dizendo para nós. Nós vamos prestar contas de tudo que a nossa vida está exposta diante de Deus. Então, qual é o risco que nós temos? É de viver a nossa vida sem a consciência de que nós estamos na presença de Deus. Lembra o que Jacó disse? Deus, tu está aqui, eu não sabia. Lembra naquele encontro que ele estava deitado no travesseiro? E ele teve aquela visão do subindo e descendo. Aí ele diz assim, a porta do céu, e Deus fala com ele as promessas. Aí ele diz assim, temor de Deus veio sobre ele, e diz assim, Deus, tu está nesse lugar e eu não sabia. O que é o que o inimigo faz? E a primeira coisa que ele quer atuar na nossa vida é embotar o nosso sentido para não perceber que nós estamos na presença de Deus. Isso é a primeira coisa. A Bíblia fala que os sentidos se embotaram. A percepção espiritual que nós, muitas vezes, perdemos ao longo das nossas distrações, do nosso estresse com certas coisas, com preocupação com A, B, um monte de coisa que a gente tem um objetivo, você perder a noção que Deus te ama e você está vivendo na presença dEle. Ele está aqui. Amém. Ele está aqui. Ele está, quando você estiver no shopping, Ele está ali. Quando você estiver na tua mesa de trabalho, Deus está ali. Quando você estiver na mesa de jantar, Ele está ali. Quando você estiver no teu quarto, deitado, dormindo, antes de dormir, Deus está ali. Deus quer restaurar o início, meu irmão, de qualquer transformação na nossa vida. Começa pela percepção, a restauração e a consciência de que nós vivemos na presença de Deus. Isso se chama temor de Deus. Temor de Deus sendo restaurado em nosso coração. Ou seja, levar Deus a sério. Deus não está de brincadeira. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra de Deus agiram. Por quê, meu irmão? É só o temor de Deus que vai fazer você agir.
O reino de Deus, Ele quer se implementar na nossa vida. Mas o reino de Deus na nossa vida e o governo de Deus implica uma mudança de comportamento. Nós somos transformados. Isso se chama renovar a mente, isso se chama nós precisamos mudar. Mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa atitude. Nós vamos ser reprogramados, porque o pecado bagunçou tudo na nossa vida. Então, quando nós encontramos a Deus, nós temos esse primeiro encontro com a obra do Calvário. Você vê Deus, porque quando você olha a cena, a gente vê a paixão de Cristo, a cena do Calvário, ela ofende, ela entristece, é dolorido ver a paixão de Cristo, do Mel Gibson. Na verdade, ele mexe, como alguém pode passar por tanto sofrimento? Isso gera temor de Deus no teu coração. Deus, você enxerga o Calvário, essa é a porta de tudo que Deus quer fazer, é enxergar o Calvário, não fugir do Calvário, encarar o Calvário. Você encara o Calvário porque ali você vê tudo o que você fez de errado, e ali você vê tudo o que Deus fez por você. O Calvário, ele expõe você e faz você dizer assim: Senhor, eu vou mudar a minha vida. O temor de Deus, a realidade do que nós vimos no Calvário, faz você mudar a tua vida. Então, qualquer mudança de atitude, mudança de comportamento, que vai produzir o que Deus quer fazer na tua vida, os planos de Deus, ele passa por você restaurar na tua vida essa consciência de que você vive a tua vida diante de Deus. Amém. E o que isso faz você? Ele cria certos limites para você. Amém. O temor do Senhor faz você... Porque o que está sendo oferecido para nós no mundo? Eu faço o que eu estou afim, eu atendo os apetites, a indulgência dos apetites, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Então, a primeira coisa que nos enquadra, que Deus quer restaurar a nossa vida, é dizer assim: Jesus morreu na cruz por esse comportamento que eu faço o que eu quero e que só tem dado problema. Morte, destruição, dor, sofrimento. E ele entra em cena e diz: você precisa mudar esse teu comportamento, de achar que pode fazer o que quer e vai dar em alguma coisa boa. O temor do Senhor é o começo de uma vida sábia. Amém? Estamos bem até aqui? Então, o que o temor do Senhor faz? Faz você ter uma vida de rendição. E é fundamental você acordar de manhã e ter esse senso onde você diz assim: Deus, que obra gloriosa que tu fez por mim. Que bênção. Quanto tu me ama. E quanto eu preciso de ti. Você cria essa vida na presença de Deus, que é o componente que não vai permitir que a tua vida viva uma rotina em seguir os princípios de Deus. É a nossa rendição, o nosso amor a Deus que faz com que certos princípios sejam estabelecidos na nossa vida e não vire uma coisa morta, religiosa. Amém. Porque nós temos, o meu segundo ponto é princípios. Nós temos aversão a regras. Como diz por aí, regras existem para serem descumpridas. Né? Esse é o motto, né? E nós dizemos assim: Deus, eu saí do mundo cheio de regras para entrar na igreja cheio de regras. Não, você saiu do mundo onde você não segue regra nenhuma. E é exatamente por isso, você deu vazão a todos os teus impulsos carnais. E você fez coisas certas, erradas, e semeou coisas, e nós estamos colhendo tudo. Então, quando Deus estabeleceu lá no Éden, assim,
Adão, tudo que está diante de ti, bênção, né, Adão? Bênção maravilhosa. Mas só está faltando uma ajudadora. Você não tem problema, vai ser top. Deita aí um pouquinho. Puf. Amém. Tá bom assim, Adão? Bênção. Bênção por cima, por baixo, em tudo que é lugar. Bênção, 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 bênção. Bênção, 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 bênção. Amém. Sorte grande eu tirei. Eu fui escolhido, estou no paraíso. Glória a Deus. Amém. E aí Deus diz assim, uma coisa, não come daquele. O que Deus estava impregnando em nós? Domínio próprio, controle, segurando nossas paixões. Porque quanto mais nós vamos andando e tomando e acessando a bênção de Deus, mais a tentação vai vir para você cair e achar que é você que é bom. Então, aquele é uma âncora na tua vida, vai dizer, se lembra, tudo isso aqui foi eu que te dei, e eu estou pedindo, não faz isso. Essa é a regra. E o temor de Deus deve fazer você seguir um princípio. Qual é o princípio? Você ensina, você fala assim, eu não como daquela árvore. Isso é o princípio de vida, isso é o meu código de conduta. Ninguém come dessa árvore. Você tinha que ser especialista em não comer naquela árvore, porque Deus falou. Onde é que o inimigo chegou? O inimigo chegou ao seguinte, ele não falou nada de tudo o que Deus tinha dado para ele, se focou naquele. Amém. O que o inimigo fez? Questionou a autoridade de Deus. Puf. Adão, sério, Adão? Adão. Não faz muito, Adão, não faz sentido tu deixar comer todas as árvores e daquela não tem lógica. Adão. Ele fez o que? Ele ativou em nós a nossa lógica, o nosso senso de... Ele ativou coisas no nosso coração, a imaginação, ele botou questionamento, ele disse, Deus deve estar escondendo alguma coisa. Então, ele estimulou dentro de Adão o pecado, que é o que? A rebeldia. E aí, o que Deus diz assim? Cabe a ti dominar isso agora. Amém? Porque dentro de nós tem o livre-arbítrio, tem a capacidade de acertar e de errar. Deus colocou o livre-arbítrio em nós. Então, o que acontece, meu irmão? Se não houvesse o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, não ia ter problema, nós íamos sempre escolher certo. Amém? Nós somos programados para não errar. Amém? Benção, aí nós íamos ser robô. É exatamente porque está dentro de nós a capacidade de escolha que nós podemos escolher o errado. Então, Deus diz assim, é na presença de escolhas que nós revelamos quem nós somos. Precisa haver escolha. Amém. Tem que ter uma escolha. Ah, mas tem essa situação e essa situação. Tem que ter escolha para você saber escolher certo. Então, o que Deus estava treinando você? Estava treinando o teu livre-arbítrio a escolher como Deus escolhe. A resistir o mal e acessar o que é bom. Esse era o treinamento. Amém? Se você quiser atingir o que Deus tem para você, você vai ter que aprender a seguir ordens. Se você quiser atingir o destino e os planos de Deus para a tua vida, você vai ter que aprender a seguir ordens. Aí entra, então, dá 10% da tua receita. Ah, pastor, alguma coisa deve estar errada. Isso é Velho Testamento, pastor. Mas hoje, esse momento que eu estou vivendo, não dá para dar 10%. Ou seja, nós estamos questionando ordens. Está dentro de nós isso. Todas essas coisas elementares que nós temos na nossa vida, que são práticas cristãs e certas rotinas que nós temos, são testes para saber se nós estamos continuando na linha no temor de Deus. Amém? Porque não basta, meu irmão, não basta obedecer a Deus hoje e desobedecer amanhã. O que Deus quer? Consistência. Quando Deus chamou a Daniel, pensa comigo, meu irmão, presta atenção. Quando Deus chamou a Daniel, ele olhou para Daniel e disse assim, eu preciso que Daniel
seja alguém. Eu preciso que Daniel implemente certas coisas na vida dele, porque quando ele estiver enfrentando a cova, ele vai orar. É isso que ele esperava de Daniel. Eu preciso que Daniel implemente uma vida de oração, porque ele vai enfrentar uma cova, e o que vai livrar ele da cova é quando, antes da cova, ele se dobrou o joelho dele. Então Deus não pode te dar governo se você não desenvolver práticas individuais agora. Porque essa prática é que vai se sustentar. Ele sabe o teu destino, ele sabe o que você vai enfrentar daqui 5 anos, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ele sabe o que ele quer pôr em cima dos teus ombros. E ele sabe o seguinte, para você ser bem-sucedido e não sofrer a perda da posição que ele quer que você precisa desenvolver hoje certos princípios que vão te sustentar. Então, para Daniel, era importante. Então, quando Daniel entra na corte e diz, eu não vou comer dessa comida, e eu vou, e ele diz, ele costumava fazer, orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, Deus viu em Daniel um candidato para colocar governo nele, porque ele sabia, com muita autoridade, vem grandes responsabilidades, risco, perseguição e pressão. Então, ele diz assim, é como se Deus dissesse, eu achei Daniel um homem que vai fazer a minha vontade no meio da pressão. No dia que a cova dos leões se apresentou para ele, ele estava treinado, ele tinha um princípio de vida, como ele sempre fez em tempos de alegria, de férias, de fartura, de escassez. Ele dobra o joelho e busca o coração de Deus. E foi exatamente essa postura que fez com que Deus pudesse sustentar ele. Nós estamos desprezando certas coisas que Deus está implementando no nosso coração, achando que nós estamos prontos para o que Deus quer. Não. Ele precisa enxergar em nós certos princípios sendo feitos e praticados consistentemente. Não é uma vez. Durante 1 ano eu dediquei a minha vida para Deus, agora eu estou... Não, ele quer ver consistência. Porque no momento que ele vê estrutura colocada e consistência, ele pode colocar algo em cima. Amém. Porque qualquer coisa que Deus quer colocar na tua vida vai exigir de você. Você vai ter pressão, você vai ter momentos de testes, você vai ter momentos de desafios. A Bíblia fala que ninguém que tenha deixado casa, pai e mãe por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais em casas, restituição e tudo mais com perseguição. A bênção de Deus na nossa vida traz pressão e perseguição. Então, Deus quer dar a bênção e Ele quer dar a consistência para você aguentar o que Ele quer colocar na tua vida. Então, são princípios. Amém? Então, falando em princípios, vamos para 2 Pedro 1. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir, meu irmão. Tudo o que o inimigo não quer que você ouça o que está sendo falado nessa manhã. Amém. Não tem benefício nenhum para você se você não aplicar na tua vida uma mudança de comportamento, novos hábitos e novos princípios, porque é isso que muda. Se nós não fizermos coisas diferentes, nós vamos ter os mesmos resultados. Deus está de olho em mudança de comportamento. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que faz isso, não faz mais. Aquele que faria aquilo, não faz mais. Ele está mudança prática de comportamento. Então, você pega Salmo 1 que diz, eu não faço isso, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho, não faz. Ele tem uma prática de vida, ele tem um princípio de vida, eu não faço esse tipo de coisa. Nós precisamos ter princípios na nossa vida. Tem certas coisas que nós não fazemos. Ponto. Amém. Isso que são princípios, são regras que você vive em cima delas. São princípios de vida, são códigos de conduta. Eu não murmuro. Amém. Não murmuro. É um exemplo para nós. Onde o princípio se identifica com quem você é. Eu não sou um murmurador, eu sou um adorador. Ou seja, de tanto você praticar um princípio que você se torna o princípio. Eu sou um adorador. É diferente você, eu não murmuro de vez em quando. Não, eu não murmuro, eu sou um adorador. Você pode ser um murmurador crônico.
E volta e meia adorar a Deus no domingo, em algumas coisas, quando as coisas funcionam, mas você é um murmurador crônico. E o que Deus quer? Deus quer que você mude o comportamento. Não basta a você adorar a Deus eventualmente, Ele quer transformar você num adorador. Ou seja, esse princípio tem que ser implementado em você ao ponto de não ter mais opção. Em qualquer situação eu louvo a Deus, porque vai chegar um dia que você vai ser preso por causa do Evangelho e você vai ter uma opção que fazer. Paulo e Silas disseram, eles levantaram à meia-noite, eles adoraram e oraram a Deus, porque eles eram adoradores. E aí o que acontece? Os milagres de Deus. O terremoto aconteceu e a salvação do carcereiro. Por quê? Porque eles eram pessoas treinadas para aquele momento crítico. Se você é um murmurador, naquele momento você vai começar a dizer, oh, Deus, qual é que é, Deus? Eu faço tudo por ti, Deus. Deus, tudo certo, Deus. Dou dízimo, faço isso, faço isso, e nada funciona, Deus. E aí Deus diz assim, a vontade de Deus é sede agradecidos. Não é que você é agradecido, você é uma pessoa agradecida. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Então o que acontece? Não é o princípio, não é uma coisa que você eventualmente faz, é algo que você é. Eu sou uma pessoa grata, é diferente de agradecer eventualmente. Amém? Eu sou uma pessoa generosa, não é que eventualmente quando as coisas condizem eu faço, não, eu sou uma pessoa generosa. Amém? Então nós estamos falando de princípios, são mudanças de comportamento. A Bíblia fala que na casa do sábio existe riqueza, mas o astuto desperdiça. Então o que você pode dizer? Você pode dizer que você é um sábio ou um desperdiçador. Isso é quem você é. Eu sou um desperdiçador. Porque a minha maneira de viver e fazer as coisas define quem eu sou. E aí Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele é considerado um sábio. A prática da palavra de Deus transforma você naquilo que você começa a praticar. Então, meu irmão, princípios são aquelas coisas que você implementa na tua vida, onde Deus te pede certas coisas, e aí você implementa isso consistentemente e virou parte de quem você é agora. Então, você já ouviu essa expressão, eu sou um dizimista. Amém? Eu não dou o dízimo, eu sou um dizimista. Amém? Então, essas características, esses princípios, Deus quer ver em nós presente e aumentando em nós. Então, 2 Pedro 1, e esses princípios bíblicos são coisas que não são opcionais. A Bíblia fala assim, eles não entraram na terra prometida porque eles eram murmuradores. Eles murmuraram. Não são coisas opcionais. Eu não curto isso, pastor. Eu não curto isso, eu não curto isso. E é impressionante como a gente olha, faz uma análise, a gente não curte nada, na verdade. A gente tem uma dificuldade de curtir. Tudo que Deus pede de nós, a gente não curte. Não é nós que não curtimos, a nossa carne resiste. Quanto ao homem interior, a gente tem prazer na lei do Senhor. Amém? Você sabe que o teu espírito está jubilando dentro de você por essa palavra. Porque ele sabe que o teu espírito está pronto a querer manifestar. E o teu corpo, amém, está louco para que você ponha em prática, porque ele vai ser beneficiado por isso. As minhas palavras são espírito e são vida. Quando elas entram em cena permanentemente, vida começa a fluir no teu corpo, na tua mente, no teu coração, na tudo que você tem. Então, o teu espírito está louco para que ele receba e pratique e comece a agir, porque no momento que essas coisas estão presentes, só tem vida que começa a surgir na nossa vida. Amém. Eu vim para que tenham vida. O verbo de Deus, a palavra de Deus, quando ela é acolhida em nós, assim, você pode ter certeza de uma coisa, vida de Deus está vindo para você.
A vida abundante, o favor de Deus, em alguma área da tua vida, ela vai respingar, porque você acolheu palavras de vida. Amém. Amém? Quantas coisas nós queremos que o nosso corpo se ajuste? É isso. Coloca princípios bíblicos simples. E essa é uma das coisas que nós precisamos mudar na nossa cabeça. Você faz A pequeno uma chave e Deus faz a colheita. Nós gastamos tempo enorme, energia e dinheiro tentando resolver um problema quando Deus faz assim. E se nós formos bons, excelentes em fazer as coisas de Deus bem feitas, você vai ver essa realidade acontecendo. Então, 2 Pedro 2, versículo 3. Então, bem até agora? Tá bom assim? Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida, ou seja, tudo o que você precisa para você ter uma vida próspera e abundante nessa terra, por causa da obra da cruz, foram doadas de presente, graça, amém? E aí diz, pelo conhecimento, a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então olha só, Deus iniciou uma obra gloriosa em nós. Tudo que nós precisamos, Ele tem disponível para nós. Aí ele diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Pensa, meus irmãos, todas as preciosas e grandes promessas que Deus tem para você. Futuro glorioso. Eu sei que planos eu tenho para ti. Eu tenho bons planos. Deus te ama e tem planos gloriosos para ti. Amém? Quantos dizem amém? Olha só, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, nós vamos sendo transformados, livrando-nos da corrupção. Olha então o que Deus tem, Ele nos doou as preciosas promessas e nós estamos sendo convidados para sermos transformados à imagem de Deus e que nós nos livremos dessa corrupção, das paixões, dessas que você quer, a indulgência, você quer as concupiscências da carne, dos olhos, você se livra disso, que só trazem problemas. E aí ele diz, por causa disso, vós reunindo toda a vossa diligência, olha o que ele chama você. Ponha diligência, seja consistente, amém. Te esforça para entrar no descanso, para obedecer bem obedecido, seja diligente, seja consistente, seja, amém, focado. Associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Ele está dizendo, coloca o domínio próprio em cena, amém? Um dos frutos do Espírito, põe o domínio próprio a funcionar, te controla. Com o domínio próprio, a perseverança, não desiste, amém? Persevera em fazer isso, até, o que é? Até que isso se torne vida em você. Com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então, olha o que acontece, tem algo acontecendo em nós estamos sendo transformados. Versículo 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então, olha o que Deus está procurando. Deus está procurando virtude, diligência, paciência, amém? Princípios presentes em nós, não ocasionalmente visitando. É como que Jesus, quando foi dizer para João Batista, quem é o Messias? É aquele que veio do Espírito Santo descer e ficar. Esse é o escolhido. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o que Deus quer? Deus quer que a lei de Deus, os princípios de vida, eles visitem você e permaneçam em você. Guarda essa expressão. Ele tem que ver, ele tem que encontrar em você que está presente um princípio. Então, quando ele for bater na tua casa, ele vai encontrar alguém que aquilo ali está presente. Amém? Ele entendeu certas regras e ele, amém. A Bíblia fala, medita dia e noite nas Escrituras. É impossível nós acessarmos os planos de Deus para a nossa vida se nós não lermos as nossas Bíblias diariamente. É impossível. Porque você não vai saber o que Deus quer. É o princípio.
Então, o que acontece? Você é uma pessoa que lê a Bíblia. Amém. Davi escreve no Salmo 19 assim: quanto eu amo a tua lei, são a minha meditação o dia todo. E ele fala, em os guardar os mandamentos de Deus, a grande recompensa. Então o que você faz? Você se transforma em alguém que domina o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, você escolhe o teu dia com perseverança e diligência, e você separa um tempo para Deus todos os dias. Amém. Você começa pequeno, você ajusta, mas você faz isso consistentemente. Aí o que Deus olha, Ele diz assim, está presente no fulano de tal esse valor, esse princípio, está presente. Aí você aprende sobre certas coisas, sobre orar, sobre dízimos, sobre congregar, sobre tomar ceia. E o que você faz? Está presente em você certos valores. Então ele olhou para Daniel e disse, estava presente em Daniel a persistência em adorar a Deus e orar a Ele 3 vezes ao dia. Ele viu, Deus enxergou isso. E olha o que acontece, porque estava presente esses valores, esses princípios, Deus pôde levar adiante os planos de Deus para Daniel. Estas coisas, que coisas mesmo? Diligência, perseverança, responsabilidade, fidelidade, bondade, fidelidade, frutos do Espírito presentes e crescendo em nós. Honestidade, integridade. Nesse assunto, só para vamos completar, essas coisas presentes fazem que vocês não sejam inativos e nem infrutuosos. Ou seja, a vida começa a produzir e a gerar quando estiver presente. Essa é a realidade. Está escrito aqui. Versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes. Então ele vai dizer, tem pessoas que não têm essas virtudes presentes. É cego, vendo só o que está perto, esquecido. Ele se esquece de como funciona. Então, olha só. O que Deus está procurando em nós? Ele está procurando pessoas com temor de Deus, que vão entender, quando Deus é o centro da minha vida, a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus faz que você tenha acesso aos segredos de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Então, quando você teme a Deus, os segredos de Deus são expostos a você, e aí o que você faz? Você diligentemente implementa na tua vida. E aí o que vai acontecer? Deus vai olhar o seguinte, tem certas coisas que estão presentes em certa pessoa e outras não estão presentes. E Deus está dizendo assim, quando eu encontrar certas coisas presentes e aumentando certas virtudes, eu posso continuar operando na vida dessa pessoa e levar adiante os meus planos. Talvez para nós entendermos de outra forma. Esses dias eu gosto de estudar um pouco e ler, e me informar sobre a área de finanças, sobre investimentos, sobre essas áreas. E aí eu estava assistindo uma palestra, que é comum você ver. Há um tempo atrás, tem um grande investidor, um dos homens mais ricos do mundo, ele estava explicando 7 princípios que você tem que ter presentes se você quiser ser bem-sucedido. Olha só os termos. 7 princípios que você tem que ter presentes na tua vida se você quiser ser bem-sucedido. Aí tinha uma palestra de alunos, dizendo assim, fazendo perguntas, ele dizia, você tem que ter isso presente na tua vida. E aí ele disse a seguinte frase, você precisa seguir certas regras. E aí ele dizia assim, 90% das pessoas não seguem. Por isso que 90% não atinge certos benefícios. Essa é a mesma linguagem. Se você tem certas leis divinas presentes em você, o resultado vem por si só. Então, o que Deus está querendo de nós? Ele está querendo de nós mudança de comportamento, novos hábitos, novos comportamentos.
de acordo com esses princípios bíblicos. E aí, essa pessoa falou o seguinte, alguém perguntou assim, se nós quisermos trabalhar para você nessa tua firma, aí ele dizia assim, bom, nós estamos procurando 3 coisas. Uma pessoa inteligente, que não é preguiçosa e que é uma pessoa íntegra, não mente, é honesta. Olha só. Olha o que as pessoas estão me dizendo. Para acessar essa bênção de trabalhar comigo e acessar minha sabedoria, eu preciso ver presente. Não pode ser preguiçoso. A Bíblia fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque a pobreza vai bater em ti rapidinho. Então, ele não pode ser preguiçoso, ele fala, tem que ser íntegro. Então, olha só, você vai pedir emprego para alguém e ele está olhando o seguinte, não é você que está procurando emprego, ele está procurando um candidato. Ele está olhando, escaneando a tua vida e diz assim, eu estou procurando uma coisa, integridade, isso. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando tais e tais realidades presentes em nós. Os olhos do Senhor estão olhando para a nossa vida e procurando certas coisas presentes na nossa vida. Amém? Então, esse é o conceito de princípios. Terceira coisa, por que isso é importante, meu irmão? Porque no momento que existe temor de Deus no teu coração, no momento que você aplica a sabedoria de Deus ao ponto de se tornar dessa forma, você diligentemente desenvolve certos princípios e começa a viver, e mesmo não são coisas simples, amém? São coisas simples, amém? É ou não é verdade? São coisas simples. O que Deus pede de nós não são complicados. Os mandamentos de Deus não são complicados. O que faz a gente não obedecer? É que a gente não acha que se a gente obedecer, a gente vai ter bênção. A gente não confia. E aí entra o temor de Deus. O temor de Deus é o seguinte, o que os oficiais, metade dos oficiais, ou a grande parte dos oficiais de Faraó, disseram assim, que bobagem, bem capaz. Quem não temia a Deus, deixou o gado de fora. Quem temia a Deus, botou o gado para dentro. O que nos faz levar a sério as coisas de Deus? O temor de Deus. Deus existe e é sério isso. Amém? Essa é a razão porque é o início da nossa vida. É o princípio de uma vida sábia. Princípios, temor de Deus na nossa vida. E, meu irmão, eu falei que eu ia dizer 4 coisas. E eu já estou concluindo. Ciência, consciência e percepção de que nós estamos vivendo diante de Deus. Deus está aqui. Isso você tem que ter para o resto da tua vida. É isso que te mantém com o teu coração em dia. É uma âncora para você. É isso que faz com que a tua vida não seja uma rotina fria e sem graça. É na presença de Deus nós somos transformados. Nós vivemos na presença de Deus. Amém? Tudo faz sentido. Não existe monotonia na presença de Deus. Então você mantém a presença de Deus. Ele começa a repartir sabedoria para você, princípios que você implementa. E meu irmão, nós lemos, sabedoria é equivalente à aplicação. A gente está expert em saber coisas, mas pouca aplicação. É o que você põe em prática, você implementa. Porque daí, para Deus, importa que agora você se tornou aquilo. O verbo se fez carne. Você manifesta agora certas características. E aí o que acontece? É inevitável que quando você anda nos princípios de Deus, a palavra do Senhor não volta vazia, a bênção de Deus vai vir sobre a tua casa. É inevitável. Amém? É inevitável. Então, onde nós precisamos trabalhar? Na presença de Deus, no temor de Deus na nossa vida. Em implementar princípios bíblicos, ouvir a voz de Deus. Por quê? Por que isso é importante? Gênesis 18, é a minha palavra agora. O que Deus quer na terra?
Ele não quer só abençoar você. Amém? Amém? Está bem assim? Ah, pastor, eu vou fazer assim, 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 graças a Deus eu vou ter uma bênção. Não, Ele quer que você passe para os teus filhos princípios. Ok? Esse é o coração de Deus. Uma das características, olha só, o que fez, e eu queria que você pensasse dessa maneira, o que fez Abraão ser um candidato? Ele viu certas coisas presentes em Abraão. Olha o que ele diz. Gênesis 18, 19. Eu escolhi Abraão. Por que eu peguei Abraão? Porque eu vi certas virtudes em Abraão. Ele diz assim, eu o escolhi para que ordene seus filhos e essa casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Você percebe? O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Que ames a misericórdia, andes humildemente com teu Deus e pratiques a justiça. Deus quer ver prática. Amém? A prática das primeiras obras. Ele diz assim, pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, olha o que Deus está dizendo. Eu comecei a fazer uma obra em Abraão, e por que ele é meu candidato? Porque ele vai ouvir de mim, vai viver e implementar uma vida de fé e confiança, e ele vai seguir exatamente o que eu estou pedindo, e ele vai passar exatamente o que eu estou pedindo para os filhos dele. Os filhos deles vão ser gerados como eu quero que Abraão seja gerado. Você ensina o que você sabe, mas você reproduz quem você é. Abraão recebeu de Deus, implementou certas coisas na prática e agora ele vai forjar os filhos deles nos caminhos de Deus. Então, a bênção de Deus vem de você seguir os princípios de Deus. Amém? Só que a bênção de Deus não é só para você. Então não adianta nós termos essa ideia parcial. Eu vou fazer tal e tal coisa e Deus vai me abençoar. Não, Deus vai te abençoar. Mas Ele quer avançar o reino dEle, Ele quer que você... Amém. Contaremos as vindouras gerações. Então, Deus não quer que você diga para o teu filho, é importante ir na igreja e você não vai na igreja. Deus não quer que você diga para o teu filho que é importante dar o dízimo e você não dá o dízimo. Meu filho, é importante você dar o dízimo porque Deus vai te abençoar, mas eu tenho um acordo com Deus que eu não dou. É importante, meu filho, você ler a Bíblia. Lê e ora, mas eu não preciso ler a Bíblia e orar. É importante você percebe? O que Deus está querendo? Deus está querendo um ensino de vida para a próxima geração. O que Deus quer? Ele está querendo ver uma geração que vive os princípios e os filhos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E aí, quando os teus filhos perguntarem, papai e mamãe, por que vocês fazem assim? E enxergarem certas coisas que você faz e os resultados que isso traz, você vai dizer assim, isso é Deus, porque eu segui certos princípios e coloquei Deus em primeiro lugar, e o temor de Deus está no meu coração, é que Deus fez assim, e o papai faz assim e não faz assim. Aí os nossos filhos vão ser forjados no temor de Deus, em princípios, nos estatutos, e a bênção de Deus vai estar sobre ele. Amém? Esse é o treinamento bíblico. Então, o que acontece? Muitas vezes nós queremos fazer certas coisas para que a bênção de Deus esteja sobre nós e nós queremos deixar uma herança para os nossos filhos. Mas a maior herança que você pode deixar para os teus filhos é que eles andem na verdade. Não tem maior alegria que essa. Eu depositei para os meus filhos pessoas que temem a Deus e seguem a Deus e estabelecem e colocam Deus em primeiro lugar. Isso é o que Deus quer. Porque se esse é o teu coração, a bênção de Deus, não tem problema de continuar indo. Amém? Então, a terceira palavra da manhã é reprodução. Deus está de olho em reprodução de cristãos. Amém? Você foi impactado por Deus, você vive o cristianismo e agora você reproduz pessoas como você reproduz quem você é. Qual é o risco que nós temos? Por que para Deus isso é importante, meu irmão?
Porque quando o teu gado aumentar e se multiplicar, e for bastante a tua prata e teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, não venhas a esquecer de mim. O que significa esquecer de mim? Você vai ter a bênção e vai dizer assim, fui eu que fiz, não tem nada a ver com Deus. Você vai achar que foi o teu braço, e aí as pessoas vão bater na tua porta e dizer assim, puxa vida, hein? Que bênção, Deus te deu uma promoção. Quem rala, né? Deus ajuda quem trabalha, né? Ralo pra caramba, né? Não tem nada a ver com a tua ralação, tem a ver. Tudo que é bom vem de Deus e é graça de Deus. Não tem nada a ver com o nosso. Não, é que quando eu era criança, estudava pra caramba, né? Eu escolhi o curso certo, né? E nós sempre vamos dizer assim, vai chamar para nós a glória de conquistas. E Deus diz assim, Deus não quer isso. Porque o que vai acontecer? Você vai estar treinando os teus filhos a buscarem no seu braço certas conquistas. Daí você vai estar trancando os propósitos de Deus na terra. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quando alguém chegar para Isaac, lembra? Crise no mundo todo. Isaac, decisão de Isaac, estou fora, vou para o Egito, certo? Eu vou para o Egito para arranjar uma comida, de repente tem comida lá. Deus visita ele, inicia o processo e diz assim, Isaac, não vai para lá, fica na terra e semeia nessa terra, e eu vou cuidar de ti. Isaac creu, ficou na terra, plantou, e sob a palavra de Deus, ele ganhou 100 por 1. E ele ficou riquíssimo ao ponto de o pessoal da terra ficar com inveja dele. Ele foi jogar bola com os colegas dele, na quarta-feira, na quinta-feira. Ele falou assim, ô Isaac, vai aqui. Que benção, hein? Pô, cara, o que tu fez? Eu tenho lá, eu achei uma terra especial, eu estava estudando sobre esse assunto, e eu entendi que se eu botasse a semente tal e ficasse fazendo assim, e ficasse rodando e pá. Trabalho, né, cara? Eu sou uma pessoa esforçada, né? Cara, Deus não gosta de cara preguiçoso, cara, trabalhador, cara. Aí o que acontece? Não tem nada a ver com Isaac, só tem a mão de Deus naquilo ali. A única coisa que ele devia ter dito, olha só, se dependesse de mim, eu estava no Egito. Isso é dar glória a Deus. Se dependesse da minha decisão, eu estava no Egito, escravo de alguém lá. Mas Deus, na sua misericórdia, amém, ouviu o meu clamor, falou comigo, e a única coisa que ele me deu uma palavra e me deu a graça ainda de eu obedecer, porque eu podia ter me rebelado. E eu fiz o que ele mandou. A única coisa que eu tenho é eu criei nele e eu fiz exatamente o que ele mandou. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui, inclusive, esse negócio aqui está me deixando com arrepio até. Porque está todo mundo no caos e eu estou na bênção. Isso se chama temor de Deus do início ao fim da nossa vida. É Deus e é Deus e é Deus. Então, o que para Deus é importante? Que você inicia no temor de Deus para chegar em certos princípios que vão alavancar e abrir certas portas, mas que você, quando Deus continua abençoando, que o temor de Deus, não te esquece de Deus. É o temor de Deus na nossa vida que nos mantém com o coração sóbrio. Não tem nada a ver comigo, é Deus, só Deus. Amém? Bênção de Deus, amém? E Deus vai guardar você, Deus vai livrar você, amém? No meio desse caos, no meio do que nós estamos vendo, Deus vai guardar a sua igreja, Deus vai proteger, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. E a única coisa que você precisa, faz o que Deus diz, e diz assim, não tem nada a ver comigo. Amém? Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Reprodução. E a minha última palavra, para a gente concluir, amém? Eu tinha bastante coisa para falar. Mas eu vou me restringir nessa última palavra, que se chama reorientar a nossa vida, que é algo que nós estamos batendo nessa tecla. Você foca a tua vida na semente e não na colheita. Então, para a gente concluir, vamos ler Gênesis 24.
temor de Deus, ou consciência de Deus. Deus está nesse lugar, eu não sabia. Nós temos que poder dizer assim, Deus está nesse lugar e eu estou sabendo. Amém? Deus está nesse lugar e eu estou bem ciente de que Ele está nesse lugar. E quando você encontrar você no shopping, você vai assim, você vai dizer assim, Deus está nesse lugar, eu estou bem ciente de Ele estar aqui. Quando você estiver cozinhando, quando você estiver na escola, no ônibus, Deus está nesse lugar e eu estou bem ciente. Número 1, atributo que nós precisamos ter. E é interessante, né, porque é desse temor de Deus que certas regras e princípios começam a ser desenvolvidos na nossa vida, porque é o que Deus aprecia. E é interessante que quando Jacó teve esse encontro com Deus, ele disse, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ele acordou para essa realidade e depois desse temor, ele foi instruído em certas coisas e olha o que aconteceu. Deus diz, Jacó diz assim, tudo que tu me abençoar, eu vou dar o dízimo. Ele estabelece um princípio. Da presença de Deus do temor, ele começa a operar. E a gente vê um Jacó que era enganador, dizendo eu sofri a perda, eu trabalhei, eu aguentei o tirão, eu fui honesto, eu fui correto. Ou seja, Deus restaura o temor de Deus em nós, nós começamos a implementar o coração de Deus na nossa vida e a bênção de Deus. E aí Deus olha, do céu, um anjo aparece, ele diz assim, eu tenho visto o que estão fazendo contigo e eu estou vendo como tu está reagindo. E é hora de eu abençoar a tua vida agora. Amém? Amém? Então a minha quarta palavra, essa. Então nós falamos disso, falando da reprodução, que é o coração de Deus é encontrar alguém que viva certas coisas e carregue isso sempre, não eventualmente, sempre. E aí é a reprodução. E você só pode dar o que você é real para você. Então, nós precisamos praticar. Amém? Gênesis 24, capítulo 10. Esse é o evento onde Abraão chama Eliezer, o servo dele, e diz assim, eu preciso arranjar uma esposa para o meu filho. Preciso arranjar uma esposa para o meu filho. Aí o Eliezer diz, pá, isso é complicado, né? É complicado, né? Essa tarefa, a responsabilidade dessa tarefa, arranjar uma esposa para o filho de Abraão, o escolhido de Deus para levantar os planos de Deus na terra. Não é qualquer esposa. E olha o que ele disse. Ele orou a Deus, ele tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas. Deus me ajuda. Amém? Essa é uma oração muito eficiente. Amém? Deus me acode. Amém? Me ajuda. Sempre que você orar a Deus e pedir ajuda, Ele vai te ajudar. Ele só talvez vai falar coisas que talvez diferentes do que nós estamos acostumados. Me acode, Deus. Usa de bondade para com o meu Senhor. Eis que eu estou ao pé da fonte de água. E as filhas dos homens da cidade saem para tirar. Ele tinha que escolher, amém? Ele falou assim, tem várias meninas saindo aqui. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste bondade para com o meu Senhor. Olha só. Um marido, segundo o coração de Deus, está procurando certas características numa moça. Não é a Rebeca que está procurando o marido, é o marido que está procurando ela. Não somos nós que estamos procurando a bênção de Deus está nos procurando.
Se você tiver presente certos valores, virão sobre ti certas coisas. A bênção de Deus é consequência de certas coisas presentes em nós. Então, vamos pensar na seguinte cena. Rebeca, eu vou agora, romantizar o evento na versão de hoje. Rebeca, ela tinha 10 anos, 12 anos. A mãe dela ensinou ela a dizer o seguinte: Rebeca, é o seguinte, mãe, quando é que eu vou casar? Vou casar com quem? Vou casar com isso? Rebeca, é o seguinte, investe em desenvolver essa característica. Seja serva, quando alguém pedir água, dá, oferece, seja generosa. Desenvolve essa virtude, que um bom marido vai sempre vir atrás e vai encontrar. Ele está de olho nessa virtude. Então, o que Rebeca faz? Rebeca desenvolve essa virtude. Pelo que deu a entender, só ela tinha presente essa virtude, porque várias meninas apareceram. Ele disse: a menina que fizer assim, porque muitas das meninas disseram assim: vai te catar, bebe água para ti, não te conheço. Né? É o que hoje a geração faz, não é verdade? A nossa geração faz assim: te rala, tipo assim, perdeu as pernas, agora não pode ir. Né? É uma expressão que eu aprendi. Vai tu, o que eu tenho que fazer? Perdeu as pernas? Vai tu, levanta e faz. Olha só como Deus opera. Aquelas virtudes presentes em nós aumentando, faz com que, de alguma maneira, a bênção de Deus está procurando a bênção de Deus está procurando a pessoa em que existam estas virtudes. A bênção, pensa bem, o marido segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Isaac, pelo comando de Deus, estava procurando uma esposa. E o critério que foi usado é o seguinte: a esposa que eu enxergar, uma menina que tiver essa característica presente, é essa. Então, onde é o nosso foco? Por isso que é a minha última palavra para a gente concluir. Você reorienta o teu foco. O meu foco é fazer isso aqui que Deus está pedindo de mim, porque Ele sabe o que Ele tem preparado para mim. Então, eu vou desenvolver a minha vida em ser uma serva. Que seja a virtude. Um coração humilde, um coração de serviço, um coração de honra, um coração de... Que se eu desenvolver essa virtude, esse princípio, virão a bênção de Deus, essa consequência. Um dos textos surpreendentes das Escrituras é que José não foi atrás daquele governo. Faraó foi buscar ele. Também é tremenda essa história. A Bíblia fala que Faraó estava com um problema sério na nação inteira. Ele tinha um sonho e não sabia o que interpretar. O que ele diz? Faraó, o portento dos povos. A Bíblia usa essa expressão. Ele não sabia o que fazer. Alguém disse: fiquei sabendo de um jovem que tem essa característica. Manda chamar o rapaz. A bênção de Deus, a promoção, o governo daquela nação estava procurando alguém com essa característica. E quando Deus opera na nossa vida e pede certas características, é que Ele tem um bom plano para nós. Quando Ele pede de nós humildade, quando Ele pede de nós honra, quando Ele pede de nós perseverança, é porque Ele tem um plano orquestrado, que Ele precisa que certas características estejam presentes em nós, porque alguém vai procurar você onde você estiver. Deus vai te achar, meu irmão. Amém? O governo do mundo inteiro estava procurando um candidato que tivesse essas virtudes. José passou a vida toda desenvolvendo virtudes, fiel a Deus, não sabendo,
que não fazia sentido o que ele estava fazendo. Então, sendo fiel a Deus, sendo fiel, diligente, honrava. O que ele tinha na mão, ele fazia bem feito. Ele caiu na casa de Potifar, ele fez um excelente trabalho. Ele gerou confiança de Potifar. Caiu na prisão, ele não ficou emburrado no canto, e ele fez um excelente trabalho ao ponto de ele ficar chefe da cadeia. Esse todo tempo, a palavra do Senhor estava testando ele para ver se estava presente certas virtudes nele. Porque a tarefa que Deus tinha para ele requeria essas virtudes. Então, meu irmão, minha última palavra é essa. A bênção é que está atrás de nós. A nossa função é desenvolver as virtudes daquilo que Deus está preparando para nós. E é isso que faz você andar com Deus. Se você andar com Deus, você anda com Deus, Ele vai repartir segredos para você. Não resiste, faz o que Ele está pedindo de ti. Amém? O governo de Israel estava procurando um rei. Imagina, acho que você já deve ter visto esses. Tem uns filmes que fazem isso, né? A capa vai procurando. A coroa de Israel está procurando uma cabeça. É isso. O óleo da unção está procurando um personagem que tenha certas virtudes. E aí Deus diz assim, pega esse óleo, pega essa coroa, pega esse governo, pega esse sinal de autoridade. E então você vê, é como se fosse uma coroinha andando vai até a casa de Jessé. E aí ele diz assim, e aí Deus unge para mim um rei. Aí Samuel vai correndo e põe na cabeça de Eliabe. Opa! E ele estava enfiando a coroa na cabeça de Eliabe e ela não entrava. Amém? Enfiava a cabeça e não entrava. Aí eu falei assim, e ele com todas, amém? Imagina, a família toda, de pé descalço, em cima do cinto da cadeira, enfiando a coroa em Eliabe. Não está na Bíblia esse, mas amém. Só para você ter noção. Enfiando a coroa na cabeça de Eliabe. E Deus olhando do céu, ô Samuel, vai insistir aí, Samuel? Vai insistir com isso aí? Vocês estão analisando errado, não é como eu analiso. Isso chama reorientar a nossa vida. Aí ele pegou, o temor de Deus voltou para ele, e a coroa foi indo, ele já dizia assim, a coroa olhava o cara assim, não queria nem ver. A coroa tinha vida própria. Essa é a minha interpretação, ok? Para você visualizar a coroa, e a coroa. E aí é como se, né? Já imagina a cena. Samuel falando com a coroa, nada? Não estava arrepiado, não tem ninguém aqui. Não vou ficar na cabeça de ninguém. De tanto insistir, Samuel diz, ô Jessé, tem certeza que só tem isso aí? Olha o ponto que chega. É óbvio que um pai teria trazido todos os filhos. Então, é óbvio que todos os filhos estão ali, Deus disse que tinha que ser ali, e a coroa não quer encaixar. Aí Jessé foi fiel. Tem um gurizinho lá no campo. Manda chamar. É quando entra, Davi põe o pé na sala, a coroa sai correndo e monta em cima da cabeça dele. Com aquele sorriso. Achei. Encontrei um homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém. Nós passamos a vida toda atrás de promoção, reconhecimento, dinheiro, recursos, bênção, cura e etc. e tal, quando Deus diz assim, essas coisas vão vir sobre tua vida quando eu encontrar certos princípios presentes no teu coração. Então, o que nós devemos reorientar a nossa vida é dizer assim, Deus, o que tu queres dizer para você? Ames a justiça, andes humildemente contra Deus, pratiques a justiça, ames a misericórdia. Então é o seguinte, eu vou ser bom em fazer isso.
Porque na hora certa, no devido tempo, vai chegar para você. Amém. Bênção, promoção, o que seja. Amém? Faz sentido isso? Amém. Existem cura, unção, governo, chamado, esposa, marido, bênção, recursos abundantes, esperando por encontrar alguém desenvolvido com certos valores e características. Presentes. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém. Então, reorientar a nossa vida é o seguinte: eu tenho um monte de coisas que eu quero ver acontecendo e eu estou cheio de problema para resolver. Mas eu vou deixar isso de lado, eu não vou ficar ansioso com isso e não vou tentar fazer acontecer. Eu vou andar no temor de Deus para ouvir o que Ele tem a dizer e o que Ele pedir de mim eu vou fazer e fazer bem feito, com excelência. Crendo que se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o mundo.